Olá, uma boa tarde para você que acompanha aí a programação do SBT Santa Catarina. O SBT Meio-Dia de hoje começa com um debate sobre a redução da maioridade penal e as medidas socioeducativas aplicadas em Santa Catarina e também um debate na questão escolar, a relação entre professor e aluno. Agradeço a presença de todos que estão aqui no SBT Meio-Dia. Eu e Luiz Carlos Prates, agradecemos. Dr. Fernando Vieira, juiz da 2ª Vara Criminal de Florianópolis. Aldoir Kramer, coordenador estadual do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Tenente Coronel Menezes, diretor do Colégio Militar, Francisco Ferreira, advogado criminalista, obrigada pela presença, e também o psicólogo Renato Rocha. Bom, Luiz Carlos Prates, vamos começar esse assunto polêmico. Olha só, o tema foi citado, inclusive, ontem aqui no SBT Meio-Dia, durante um comentário do Prates sobre o adolescente de 15 anos que agrediu uma professora dentro de uma escola em Indaial, no Vale do Itajaí. Nós, inclusive, temos imagens dessa professora. Ela está bastante machucada, está se recuperando e ainda não sabe se vai voltar a lecionar. O jovem já prestou depoimento e está em casa com os pais. Bom, eu começo o debate de hoje perguntando para o advogado Francisco Ferreira. Um rapaz de 15 anos, 16 anos, 17 anos, seu Francisco é considerado menor de idade, cometendo um crime, uma agressão. Quais seriam as punições? Uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde a todos que participam deste debate. Na verdade, este fato deverá ser apurado através do Poder Judiciário, né? É um ato infracional, haverá de ser instaurado um processo para que a responsabilidade deste menor seja aferida. E se, ao final, chegasse à conclusão de que aquela agressão foi por ele praticada, ou seja, a identificação da autoria, embora as imagens, né, deixem isso muito claro já, né? A autoria está plenamente identificada, enfim, será aplicada uma medida chamada socioeducativa, que poderá ser ou remissão, ou a semiliberdade, ou até mesmo a internação. Tenente Coronel Menezes, eu tenho dito, repetidas vezes, que a pedagogia do amor afugentou de sala de aula a professora honoris causa, a disciplina. O que o senhor diz disso? Bem, Pedagogia do amor, desculpe, é aquela história de, sabe, tudo que o adolescente, que a criança faz, a criança não pode ser traumatizada, ela tem que... Nós temos que estabelecer a primeira premissa, nesse caso que ocorreu do aluno, um aspecto aí que a gente pode destacar é a intolerância, hoje que existe em nossa sociedade. Já vou chegar à sua pergunta. E esse aspecto de intolerância que leva a essas agressões dentro do ambiente escolar. E a violência como um aspecto social muito presente na nossa sociedade, e hoje ela também está dentro da escola, né? E temos que ter a habilidade de trabalhar isso dentro da escola. Dentro da pedagogia do amor, formulada, objetivando aqui a responder a sua pergunta, nós entendemos que deve haver um ambiente, e existe, por exemplo, no Colégio Militar, um ambiente onde a disciplina é o pressuposto básico, uma disciplina consciente, mas que o aluno tem também direito a se manifestar, ele é ouvido, e ele participa da construção da escola, né? Temos uma APP extremamente atuante, temos um conselho deliberativo atuante, e os alunos participam da construção da escola. Nós costumamos dizer aos alunos que o processo de mudança na escola permeia e passa pela própria ação do aluno, tanto no campo pedagógico, da construção dos aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem, como no aspecto estrutural de melhores condições dentro da escola. Falando em disciplina, eu já vou para você, Renato Rocha, que é psicólogo. Pais, relação entre pais... É um triângulo, pais, escola e filhos, digamos assim. Qual é o papel da escola e o papel dos pais em casa? Vamos partir, a relação não se dá em triangular, né, da circular. São várias relações, né, que acontecem ao mesmo tempo. Existe uma dificuldade na identificação de papéis, né? Muitas vezes o professor mesmo inverte esses papéis, que papel que ele exerce dentro da escola, né? Muitas vezes esse papel mal amadurecido,
né? Um professor que exerce, às vezes, um papel de mãe ou de pai dentro da escola, reflete no comportamento dentro da sala de aula, né? E quando se fala em violência, a gente tem que imaginar que ninguém se torna agressor da noite para o dia, né? Isso é uma dinâmica onde a criança vai aprendendo, né? Então, geralmente, o agressor ele já foi vítima em algum momento. Então, é preciso olhar para essa criança além daquilo que se vê, né? Além da agressão. E aí a diferença entre a família que educa, né? que transmite os seus valores, é preciso que essa família tenha congruência entre o pensar, entre o agir e o sentir, né? Por isso que eu sempre digo que para você educar é importante se reeducar, né? Aprender a lidar com suas emoções, aprender a lidar com seus sentimentos, né? Aprender a lidar com o seu comportamento, porque a criança vai aprender aí, né? Nos seus modelos também, e ela vai passar esses modelos adiante. Isso vai aparecer em diversas áreas onde a criança vai se relacionar, seja na escola, seja com os amigos, seja em casa. Bom, lembrando que nós estamos aqui com o Dr. Vieira, Fernando Vieira, o juiz da vara juiz da 2ª Vara Criminal de Florianópolis, Aldoir Kramer, coordenador estadual do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o tenente-coronel José Geraldo de Menezes, diretor do Colégio Militar, Francisco Ferreira, advogado criminalista, e o psicólogo que acabou de falar, o Renato Rocha. Vou com você agora, juiz, na questão mais criminal. Quando que uma criança precisa de uma proteção, de uma medida protetiva? Como é que o senhor vê a questão, não só no âmbito escolar, mas como Santa Catarina lida com as suas crianças, né? Medidas socioeducativas, medidas preventivas? Eu, até antes de começar a te responder, vou pegar um gancho da última fala do Renato, para falar que talvez o nosso estatuto tenha essa vocação, tenha essa destinação de não tentar atender só a criança, o adolescente, mas, sobretudo, com medidas que vão para a família, para justamente a gente tentar entender essa dinâmica social que está inserida essa criança, esse adolescente, e tentar modificar, óbvio, talvez a conduta ou a educação dessa criança, desse adolescente, mas também possibilitar que haja uma visão mais holística, que envolva a família, que envolva tudo. E, partindo, então, para a pergunta, eu acredito que, em termos ali, o ECA vai diferenciar a criança do adolescente. E a criança, a gente vai ter medidas protetivas. Criança até 12 anos, acima de 12 anos, adolescente. Dos 12 aos 18, adolescente. Uhum. Em relação ao adolescente, que talvez seja a nossa população maior que apareça no judiciário com algum tipo de problema, o nosso estatuto prevê uma série de medidas, que vai desde a advertência, como a mais branda delas, até a internação, que seria a privação de liberdade desse adolescente. A gente tem uma gradação e a aplicação de uma ou de outra vai ser em atender a particularidade do caso concreto. Ver, por exemplo, o histórico desse adolescente. Ele já teve outras medidas, já descumpriu outras medidas, já foi encaminhado para algum tipo de serviço comunitário, não foi, enfim. E a gente tem esse papel, então, da Justiça da Infância. A gente não fala em direito criminal, né? Vai ser sempre a Justiça da Infância. Uhum. E tanto que a gente não tem pena, a gente tem medida socioeducativa. Mas a gente tem um papel, sim, primeiro de prevenção, que daí entra todas essas medidas que envolvem família, envolve o adolescente, envolve o ambiente onde ele se encontra, e a repressiva, que vai estar mais tendente, mais vista na internação. O problema que a gente tem hoje, seja com qualquer uma das medidas, mas principalmente com a interdição, é a estrutura. Assim como a gente tem um sistema carcerário problemático, a gente tem um sistema de internação também muito problemático. Quando atuava na infância, eu tinha uma dificuldade muito intensa de achar uma vaga. Então, eu tinha que perder uma tarde com vários casos para serem analisados para tentar achar uma vaga para o adolescente que precisava ser internado. Então, a gente tem esse problema estrutural, daí estatal, geral, seja de qualquer dos poderes, que dificulta o trabalho. Mas, enfim, eu acho que o ECA cumpre o seu papel em boa medida. Depois eu quero saber também um comentário do Prates, mas eu quero ouvir primeiro o Aldoir. Aldoir, sobre esse caso da professora de Indaial, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, ele emitiu uma nota, né? Para nós, esses casos de violência, ele tem vários aspectos, como nós estamos colocando aqui. Mas um dos primordiais é a questão da intolerância.
é a questão que nós estamos vivendo, que é um problema da atualidade que precisa ser enfrentado. É a intolerância ao diferente, a intolerância pela opção sexual, é a intolerância pela opção política, se ele é de direita, ele é isso, se ele é de esquerda, ele é aquilo, e isso tem gerado ódio, a intolerância levada a um extremo, ao ódio, e isso é uma coisa específica que precisa ser tratada. E a escola ela tem muito a ver com essa questão. No cotidiano, no dia a dia? No dia a dia, é só olhar nas redes sociais, você percebe, né, o quanto isso está acerbado nos momentos atuais. A relação, e isso atinge a adolescência. A adolescência ela é vítima, inclusive, desse processo. Mas esse ordinário vagabundo, safado e sem vergonha de 15 anos que eu queria na minha delegacia, salinha lá dos fundos. Ah, você é uma criança, com 15 anos é um macho. Bueno, Adair, o que isso tem a ver, por exemplo, no caso da agressão? Intolerância como? O cara sentou a mão na cara da professora? Mas é exatamente isso, né? Ele não tolera o professor que está em sala de aula, ele não tolera a situação que está vivendo e há uma individualização muito, muito forte. A pessoa, como indivíduo agindo e não vivendo em situação social. Então, assim, ó, como é que isso pode ser resolvido? É através da formação. Mas veja formação bem, humana. Uma escola aqui do centro de Florianópolis, toda metida a sebo, proibiu os professores de que, eventualmente, uma professora chame um aluno de mal educado. Mal educado é a voz passiva, estás ofendendo a quem educou a criança, os pais. Mas a que ponto chegamos? É uma outra questão, um outro aspecto, que, como já foi dito aqui, o professor ele deixou de ter a posição de autoridade que ele tinha. Perfeito. Esse é um elemento forte. E nós temos assim vários debates nesse sentido de cada vez mais retirar essa posição do professor, né? Dizendo o que o professor deve fazer, como se ele não tivesse uma formação, como se ele não tivesse o preparo, como se ele não tivesse a condição de profissional da educação que ele é. Porque é isso que o professor é. Ele não é profissional, ele não é um psicólogo, né? Ele não é um assistente social. Então, falta uma série de serviços de apoio, de aporte junto para que a educação aconteça com qualidade. E eu pergunto agora, pergunto para vocês da área da educação também, para o tenente eu pergunto, porque o Colégio Militar ele é um exemplo sempre, né? Então, assim, o que difere da rede pública, da rede estadual, para ser um exemplo? Essa professora colocou na rede social, falando em rede social, dela dizendo que são celulares em cima da mesa, as crianças estudando, falando no WhatsApp. Isso acontece no Colégio Militar? Não, o Colégio Militar, os alunos não utilizam o celular em sala de aula. E um dos pressupostos básicos, assim, basilares, é a autoridade do professor, né? Então, se possibilita, se dá todas as condições para que a atividade de docência seja realizada sem nenhum tipo de sobressalto. Mais uma vez eu ressalto, dentro de um processo democrático, onde os alunos são ouvidos, têm voz, mas o respeito ele é recíproco entre alunos e professores. E isso é muito incentivado, é muito colocado. Nós temos o núcleo de apoio psicopedagógico com profissionais da área da educação, temos orientadora educacional, supervisora, psicóloga escolar, e todas essas profissionais trabalham não só com o aluno, mas também com a família, com os pais, para que episódios, né, dessa natureza não se verifiquem no nosso colégio. Se me permite, tenente, esse é o diferencial das condições. Das condições que são dadas a esses profissionais, esse é um elemento fundamental para nós entendermos, né, a diferenciação. Por exemplo, nas escolas públicas estaduais, hoje nós temos 50% de professores admitidos em caráter temporário, e eles recentemente foram transformados em horistas. Então, o professor ele tem que pegar as aulas que estão disponíveis na escola. Ele pega 5 numa escola, 3 na outra, 3 no outro, e assim por diante. Então, ele acaba não tendo essa relação institucional e essa relação com a comunidade, porque esse é o fenômeno fundamental. Se você tem, né, uma ligação forte entre comunidade e escola, você dá conta de uma série de questões. E outro elemento fundamental é esse aporte, né?
para além da sala de aula. Né? O professor, e falando em sala além de da aula, sala de ter aula, que a condições gente do quer trabalho. saber, né, Prates, eu conversei com vocês antes, muitos, a maioria, né, tem filhos, mais de um filho. Eu queria saber de vocês agora, em casa, você como psicólogo. Os professores, eles precisam, né? Eu tinha conversado com você também, né, Aldo? Além da escola, ter uma capacitação extra, ter a questão pedagógica, a questão psicológica que o professor também precisa. Porque cada aluno, a gente sabe que em sala de aula traz a sua história de casa. Como é que... Pode falar. Não, só quero acrescentar uma frase. E aí fica para a banca. Faz tempo que, por questão de ordem comercial, as escolas particulares se transformaram em instituições comerciais. E numa instituição comercial, o cliente sempre tem razão, o pai do aluno. De sorte que o aluno, demoníaco, faz o que bem entende de famílias boas aqui da cidade, de todas as cidades. E aí a coisa é levada porque pode repercutir mal e a escola perder clientes. É o fim da disciplina. E às vezes, até por falta na rotina de, não tenho tempo para o meu filho, não estuda com o filho, não conversa com o filho, não sabe o problema que o filho tem. Não é isso problema acaba do refletindo professor. Na própria escola, é isso? Você que tem filhos, Renato. Na verdade, assim, pegando um link do Prates, a gente geralmente relaciona problemas de violência com escola pública, com comunidades mais carentes, tal, mas isso atravessa toda a sociedade, né? Existe isso em todas as classes sociais, né? Falando um pouco sobre a questão do professor, né? Infelizmente, que professor nunca ouviu aquela piada, você só dá aula ou trabalha também? Quanto a sociedade também não desvaloriza essa profissão, né? Não vê o professor como um profissional que se preparou, que está ali atuante, e aos poucos a gente, nessa brincadeira, vamos educando para justamente desmoralizar a profissão, né? Quantas vezes nós, na brincadeira, não educamos nosso filho, né, negativamente? Quando a gente faz essa brincadeira com um amigo, com um conhecido, tal, que é professor, você não trabalha, só dá aula? Uhum. Né? Isso também é uma mensagem que nós estamos passando para os nossos filhos. Né? Então, eu gosto de usar um exemplo com o meu filho. Esses dias, há um tempo atrás, ele começou a contar uma piada de loira. Na hora eu brequei, né? Como você vai contar uma piada? Por que você faria isso, ofendendo as pessoas? Ele brecou, nunca mais contou piada assim. É nessas pequenas atitudes que um pai pode mudar a educação do seu filho, né? Não precisam grandes sermões, né? Mas na hora que aparece alguma coisa que pode ser negativa na sociedade, você vai educando o filho para ter um comportamento mais sociável. Com certeza. Né? O Francisco Ferreira, advogado criminalista, também é pai. Como que você lida com seus filhos? Eu sou pai de 2 meninas e transmiti a elas adolescentes? a mesma... Não, já adultos, né? Uma tem 27 anos e a outra 32. Eu sou avô de 2 netos. Pois bem, eu transmiti a elas a mesma educação que tive. Um formato conservador, ortodoxo, respeitoso, não de culto à autoridade, ou nada que fosse absolutamente dogmático. Mas nunca me senti naquela condição de amigo das minhas filhas. Sou pai. Antes de mais nada, eu sou pai. Conversava com elas, como até hoje ainda converso, sobre os problemas comuns, né? As atendo quando consultado em relação a alguma necessidade que possam ter, mas jamais permiti que elas, como se diz popularmente, confundissem as coisas, como se faz hoje com os professores, né? O que vejo da parte de muitos professores, e professor também fui, é que hoje os professores, em regra, me perdoem os contrários, não são respeitados. Não são mais tratados como autoridades. No tempo em que estudei, na juventude, e até mesmo da minha formação de nível superior, os nossos professores eram respeitados, tal como se faz hoje, até mesmo nos países asiáticos, que trago aqui como exemplo. São referenciados no cumprimento e com palavras, né? E até porque são sábios, são pessoas sábias, né? Elas transmitem educação. Na nossa época, na minha época, a escola era uma extensão da nossa casa. E hoje o que se vê são pais passando a mão na cabeça dos filhos, né? Desautorizando os professores. É isso que a gente vê em regra. Eu lamento que este comportamento esteja tomando corpo entre nós, porque nós
haveremos de nos confrontar com situações até, talvez, mais graves do que esta sobre a qual nós estamos aqui a Precisamos comentar. ficar atentos. Doutor, né? Doutor Aldoir Kramer, Vieira, doutor Fernando juiz. Vieira, que é o magistrado da 2ª Vara Criminal de Florianópolis. Quando o problema chega para o magistrado, já chega em última instância no aspecto comportamento? Digamos que esse acompanhamento prévio da criança que só incomoda em sala de aula, que usa o material que não pode usar, isso não chega. Daí, quando ocorre um fato desse de violência, daí sim, é mais fácil, é mais rápido o sujeito ali, a criança ou adolescente, chegar até o judiciário. Óbvio que primeiro, em qualquer desses casos, ele passa primeiro com uma audiência prévia com o promotor, com o Ministério Público, que vai fazer uma primeira análise e muitas vezes falar, como o doutor Francisco já comentou aqui, fazer uma remissão. Então, para se evitar até um processo, já está autorizado desde o início a aplicação de alguma medida. Lógico que não a internação. A internação precisa de todo o processo, direito à defesa, contraditório, para chegar à internação. E vencido essa primeira etapa, é oferecida a representação e a gente vai começar o processo. Daí, dentro do processo também, a gente abre a oportunidade de fazer uma remissão, se for o caso, e nesse caso onde há violência, grave ameaça, um histórico mais conflitivo, de conflito com a lei, daí a gente vai chegar até a sentença, onde possivelmente uma das medidas serão aplicadas, inclusive, daí sim, a internação. E da internação ele vai ser avaliado, reavaliado durante um período de tempo, para daí passar por uma medida mais branda. A gente tem a liberdade assistida, né, no ECA também, que ele está em liberdade, mas com acompanhamento, ou deveria ter, se tivéssemos uma instituição forte para fazer esse controle, um acompanhamento, inserir no mercado de trabalho, então fazer todas essas questões. Mas eu acho que daí eu concordo com todos aqui, uma questão de inversão de valores, principalmente quando se fala em professores, dessa perda de autoridade, e como o Prates falou aqui, começou a falar da escola privada, eu passei ainda como estudante por uma questão muito particular, que era o aluno que levanta e fala, olha, eu estou pagando teu salário, tu tem que fazer assim, assim, assado. E daí, lógico que foi chamado os pais, foi chamado tudo, e o pai, meu filho está certo, ele que está pagando o salário, sou eu que estou pagando, ele que está pagando o salário, tem que fazer mesmo assim, assim, assado. Então, vem um problema, daí, como o Renato falou... É sério, complexo, né? Precisamos dar atenção aos nossos professores, aos nossos filhos, né? Aos adolescentes, que são o nosso futuro. E com o que disse o doutor Fernando Vieira aqui, o pai fica a dar razão para o filho, porque criticado o filho, quem educou o filho foi ele, consequentemente ele que é o objeto principal dessa crítica. Mas são pessoas educadas, nós queria agradecer a com presença pessoas de educadas, vocês aqui. Nenhum deles falou em reformatório infanto-juvenil, uniforme, horário para... não falaram, pessoas educadas. Eu tenho uma informação aqui rapidinho para falar da indisciplina, que a indisciplina é um problema forte, constante nas salas de aula. O Brasil, a gente tem informação que é um dos países que mais perdem tempo em sala de aula por causa da bagunça. São 18% do tempo gasto, contabilizando no mesmo turno de aula, pode chegar a 1 hora. Então, esse é o reflexo da nossa educação. Fica aqui essa pergunta. É aquela coisa assim, ó. Para outra roda de discussões, o senhor quer terminar? Eu só queria destacar que essa questão da valorização do magistério, isso aí é tema de lei, inclusive, né? Mas, infelizmente, na hora de aplicar as políticas públicas, isso não é levado em conta, e agora nós tivemos uma triste notícia de que foi retirado a prioridade para a implementação do Plano Nacional de Educação, inclusive da Lei de Diretrizes Orçamentárias Federais. Dessa forma, dificilmente nós poderemos sair da situação que vivemos. E é fato isso. A nossa principal reivindicação, e isso está no Plano Nacional de Educação, é tornar o salário do professor, por exemplo, equivalente ao salário dos outros profissionais com o mesmo nível de formação. Isso é só uma faceta, né, do que significa essa questão da desvalorização, né? Inclusive, em termos salariais, ela está expressa. Luiz Carlos Prates, encerrando o nosso debate, nós já estouramos aqui. O deputado federal Jean Willis disse que ganha, como deputado, enxugando tudo, 15 mil. Eu ganho o salário de um professor, então não me critiquem. Tem professor ganhando 15 mil aqui na cidade? Aqui no estado, pelo menos não. Jean Willis, toma! Gente, obrigada pela presença de vocês aqui hoje, aqui no SBT Meio Dia.